Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos mais um dia aqui pela misericórdia de Deus, pela infinita bênção que Ele nos deu. E é maravilhoso, né, estarmos mais um dia na presença dEle, ver que Ele não nos abandonou, não nos deixou só, e sempre esteve conosco, assim como Jesus falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim, graças a Deus, estamos aqui hoje. Muitos estão reclamando, muitos estão murmurando, muitos estão de ruim com a vida, mas porque não conheceram a graça de Cristo e o seu poder. Porque a todo momento tem que dar graças, na dificuldade, na alegria, nos momentos ruins, nas guerras, nas pelejas. Graças a Deus, temos que dar graça a todo momento. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, hoje senti no meu coração de contar um pouco da minha história, do meu testemunho, que nunca foi falado aqui nesse canal, né? Mas, se Deus permitir, vai estar sendo falado agora. Amém? Irmão, a nossa história começou numa cidadezinha, muito simples, que é poucos quilômetros de Redenção, cidade de Banac, né? Moramos lá há muito tempo, eu, minha família, minha mãe, meu pai e minha irmã. E minha infância, minha juventude foi toda ali. Desde muito cedo, meus irmãos, já viemos sofrendo com o mal sobre nossas vidas, né? Com o diabo atormentando minha casa e minha família, né? Meu pai e minha mãe, muito tempo atrás, serviam a Deus. Nós era ainda pequeninos, criancinhas, né? Tenho até a recordação, mais ou menos, quando eu dormia nos bancos da igreja, né? Naquela época era até bancos de madeira, se eu não me engano. E aí foi passando o tempo, meu pai e minha mãe se desviaram, saíram da presença de Deus. E aí, meus irmãos, foi só piora, né? Assim como Jesus falou. E quando sai da presença dele, conheceram a verdade, né? O estado desse homem se torna muito pior que antes. Então só foi muita destruição, muito sofrimento, muita humilhação, né, que meus pais passaram na mão do inimigo. E muito tormento, né? Onde a nossa casa, onde morávamos ali, moramos muito tempo, em barraquinhos de palha, no meio dos pastos, né? Crianças. Mas assim, pra mim era uma vida feliz, né? Porque eu achava bom viver naquele lugar. Um lugar simples, humilde, né? Um barraquinho de palha no meio no meio dos matos, que meu pai roçava as fazendas, né? E aí os matos eles iam roçar, né? Roçar a juquira. E às vezes eu ia junto também, eu era criancinha, né? Pequeno. E ia acompanhar. Minha irmã ficava com a minha mãe, né? E aí eu ia com ele, nós banhava nos rios, era bom. Pra mim era vida boa. Mas pro meu pai e pra minha mãe era um sofrimento, né? Porque eles eram a base de tudo ali naquele momento, né? Eles que sentia o peso espiritual. Nós como crianças não sentíamos ainda esse peso, mas estávamos ali junto, né? E aí às vezes alagava, né? Quando chovia muito alagava, meu pai tinha que mudar a barraca para um lugar mais alto. E foi indo, mudávamos de lugar, não parava, não tínhamos casa, né?
a nossa casa era aqueles barraquinhos de palha. E aonde meu pai ia, cada pasto que meu pai ia roçar, cada fazenda, meu pai fazia um barraquinho de palha, né, no meio do pasto, no meio das fazendas lá, do meio das florestas, tinha muitas nas florestas. O pai sempre escolhia mais lugar que tinha floresta, né, árvores, né, lugar mais frio, né. E aí vivíamos assim, né. Até que chegou o tempo que vou abreviar, que é uma história muito longa, né. Vou pular para a parte já mais como quando nós começamos a ter conhecimento, né, ter entendimento da vida. E aí continuamos essa nossa jornada, viajando, né, mudando de lugar, até que meu pai comprou um lote e começou a construir a casa dele, nossa casa, né, construiu um barraquinho, construiu uma casa de madeira e ali ficamos em Banaque, né. Meu pai sempre trabalhou ali nas redondezas de Banaque, nas fazendas, né. E aí vivemos ali, fomos crescendo e ganhando entendimento e entendendo o que era mal, o que era certo, o que era bom e o que era mal. Fomos conhecendo as coisas do mundo que não agradavam a Deus, né? E fomos vivendo e assim, eu tinha experiências muito malignas, né? Quando um dia eu estava dormindo e minha alma, ela saiu do meu corpo e ela acordou e olhou no mundo espiritual. Ela olhou no quarto escuro, né, como se eu tivesse acordado. Mas quem estava acordado era minha alma. E ela acordou no mundo espiritual e ela abriu os olhos e viu o quarto normal, né, que eu dormia normalmente. E no, tinha um buraco assim na parede, lá em cima, no canto da telha. E aí, lá eu vi uma caveira olhando para mim. Como posso dizer, um espírito da morte, né? Estava sobre aquele lugar. E eu olhei aquela caveira e me aterrorizei, né? E gritei, né? Minha mãe, eu era jovem, gritei minha mãe no mundo espiritual, gritei, chamei minha mãe, só que a minha boca não falava, né? Porque não tinha dado ligação do mundo espiritual para o mundo material. Então minha boca não falava, só gemia, né? Mas não saía nenhuma palavra. Eu chamei minha mãe até que a minha alma voltou para o corpo e eu acordei no mundo material. Mas aquilo foi muito terrível. Nossa, é terrível demais. Terrível, terrível, terrível. E fomos crescendo. Minha irmã aceitou Jesus, minha irmã, né? Jovenzinha, acho que ela tinha uns 10, 11 anos, 12 anos, se eu não me recordo bem. Aceitou Jesus, mas ela não... E quando ela chegou em casa, para vocês verem, meus irmãos, como o demônio já trabalha na vida da gente desde cedo. Ela chegou em casa, falaram que ela tinha aceitado Jesus, minha mãe falou. Eu cheguei e falei para ela que ela não ia durar poucos dias. Falei desse jeito para ela. Zombei, né? Eu estava possuído por demônios, né? Zombei, escarneci. Falei que ela não ia durar poucos dias e não durou mesmo. Passou pouco tempo, ela se desviou também. Aí era criança, mas já tinha sabedoria, né? Sabia o que estava fazendo, né? Criança de 10 anos, 12 anos já tem muito entendimento, né? E aí ela se desviou e continuamos a nossa vida, né? Vivendo naquele lugar. Passamos muito tempo ali, né? Eu comecei a entrar em coisas terríveis, né? Desagradáveis a Deus. E fui vivendo aquela vida,
né, imoral, indecente, uma vida, né, obscura. Fui vivendo até que chegou o momento, meus irmãos, que pelejei muito, né, corri muito atrás para poder mudar aqui para a Redenção, né, queria morar aqui. E aí viemos pra cá, né? Viemos pra cá e vou abreviar mais porque é muita coisa. Viemos pra cá e aí começou uma nova história aqui nessa cidade, em Redenção. E eu fui conhecendo coisas novas, né? Fui me aprofundando mais no pecado, mais no engano, na mentira. E aí, meus irmãos, um dia conheci uma mulher. E essa mulher chamou minha atenção, né? Queria ter algo comigo, né? E eu também com ela. E eu não sabia, não tinha uma certeza que essa mulher era comprometida, né? Porque o marido dela morava em fazenda, essas coisas, né? Em fazenda e aparecia lá poucas vezes, né? Eu perguntei pra ela, eu falei quem era aquele homem e tudo. E ela, não, ele é o pai da criança. Veio pegar a criança veio só observar a criança, ele pegar a criança pra passear com ele, mas eu não tenho nada com ele, ele não é nada meu, né? E aí continuou, né? Eu continuei me relacionando com essa mulher, e fui, fui me aprofundando nisso. E aí chegou um dia que eu tava lá na casa dela, esse homem chegou, né? Esse homem chegou e ele tava no portão, tava até chovendo no dia, tendo uma chuva. E aí eu acordei ela, né? Ela tava dormindo. E eu tava acordado, eu acordei ela e falei que tinha alguém no portão, né? Aí ela foi olhar, quando ela olhou, ela se apavorou todinha. Começou a entrar em nervosismo, e eu sem entender, né? Aí ela veio falando que ia me esconder, não sei o que. Aí eu já entendi o que era, né? O diabo tinha me colocado numa cilada. Colocou eu na cilada. Então o rapaz entrou, né? Falei, não vai me esconder não, que ele já me viu aqui. Vai me esconder pra quê? E aí ele pegou uma faca, né? Pegou uma faca e falou que ia matar eu e ela. Meus irmãos, eu sei que foi tenebroso. E, e aí eu saí da casa e ele com a faca atrás de mim até eu sair. Foi até eu sair. Quem me guardou, meus irmãos, foi o anjo do Senhor me guardou naquele momento. Não era nem para mim estar aqui hoje, né? Não era nem para mim estar aqui hoje. E aí saí aliviado daquele lugar. Pensei que era meu fim ali. Pensei que já, né, ia acabar tudo. Mas aí continuei na vida. E graças a Deus não houve nada. E aí passou-se o tempo. Uma vez quase morri embriagado. Bebi todo tipo de bebida, misturei, fiz uma mistura terrível que o diabo bebeu na minha boca. E aí saí de moto, quase caí dentro de um rio, de uma grota. Só não morri, meus irmãos. Tava inconsciente já, tava inconsciente. E um colega meu deixou eu sair nessa moto. E ele veio atrás de mim depois. Quando ele me encontrou, eu tava de cabeça para baixo assim, de ponta cabeça, e para cair dentro da grota. E minha perna estava presa na moto, entendeu?
Tava preso na moto. E a moto tava segurando a minha perna. Então se eu caísse ali, acabou. E eu inconsciente, não sabia nem onde eu tava, não sabia nem o que eu tava fazendo. Sei que o diabo conduziu meu corpo até aquele lugar. E quando a nossa consciência sai, o mal entra, né? E aí, esse colega meu me levou, fui pro hospital, né? Passei muito mal aquele dia. E aí, meus irmãos, continuei nessa vida errônea, nessa vida desgraçada, uma vida miserável. Continuei, passou-se um tempo, conheci um jovem, virei colega dele, amigo dele, comecei a andar com ele. E esse rapaz, ele tinha uma prima, e essa prima dele, ela ficou muito interessada em mim, muito afim de mim, né, naquela época. Ficou interessada na minha pessoa, e eu fiquei também interessado, mas esse amigo meu falou que ela era casada. Olha onde o inimigo queria me colocar, meus irmãos. Só era cilada terrível, né? E aí esse amigo meu falou que era casada e com um homem que trabalhava em fazenda, do mesmo jeito como aconteceu no passado. O diabo queria me preparar outra cilada para me matar. Aí tem gente que falou assim, ah, irmão, mas foi porque você entrou em coisas erradas, porque você entrou nisso e aquilo. Não, irmão, todos os pecados é pecado. Se você está num vício de bebida, de alcoolismo, de vivendo, bebendo, se prostituindo, ficando com uma mulher e outra, mesmo que não seja casada, é pecado do mesmo jeito, entendeu? Mas essa cilada foi muito bem preparada para mim, uma cilada certeira para matar, né? Para destruir, né? Aí eu continuei e passou-se um tempo e ele falou, olha, a menina tá afim de você, a menina quer te conhecer. Eu falei, não, deixa isso pra lá, não quero me envolver com pessoas assim. Não quero me envolver com pessoa casada, né? E ele me insistia. Passou-se mais ou menos um mês e pouco. Eu acabei cedendo, né? Acabei cedendo. E ele fala, não, ela tá afim de você, ela quer conversar com você, né? Eu, não, moço, não quero. Ele, moça, ela só tá me perturbando. E eu, tá bom, então me dá o telefone dela. E acabei cedendo. E quando, meus irmãos, eu comecei a conversar com essa jovem, no outro dia, aquele dia eu não tinha conversado, nunca tive nada com ela, né? Eu peguei o telefone dela naquele dia, no outro dia de manhã, eu comecei a conversar com ela. Quando eu comecei a conversar com ela, é... quando eu comecei a conversar com ela, é... ela começou a falar comigo, só que já não era ela que estava no telefone, e sim o marido dela. Então esse marido dela começou a se passar por ela e começou a conversar comigo, né? Me chamando para mim ir na casa dela, né? Que estava sozinha em casa. E eu falei, não, não posso ir porque eu estou trabalhando. Então o marido dela, se passando por ela, falou para mim, ah, é onde você trabalha? E eu falei o lugar que eu trabalhava na época, né? Então, meus irmãos, eu não conhecia ele, só conhecia ela. Então, no outro dia, esse rapaz foi lá. Mas eu não sabia quem ele era. Foi lá, investigou, procurou, né, disfarçando como um cliente. Quanto que era o produto, quanto que era aquilo naquela época. E aí disfarçando como um cliente, né? Só para investigar quem eu era. Eu não sabia quem ele era, mas ele já sabia quem eu era.
E pronto, naquele momento eu já estava marcado para morrer. O diabo lançou uma seta, lançou a flecha, certeira. Já estava tudo preparado. O meu fim ia chegar. Então Satanás tinha preparado tudo, bem preparado, que não era mais para mim estar vivo hoje. Meus irmãos, mas Deus ele pega e quebra o arco, quebra o laço e lança os carros no fogo. Oh, glória! Só Ele tem esse poder, meus irmãos. Só Ele tem esse poder. Só Ele. Ele extermina tudo. Tudo que foi preparado para a tua vida. Ele extermina, Ele destrói. Ele acaba com tudo e te dá uma nova oportunidade. Só Ele tem esse poder para fazer isso. Meus irmãos, e continuei vivendo a vida do jeito que eu estava. E estava tendo um dia cavalgado aqui na rua, na cidade. E eu estava lá, bem tranquilo com o meu carro, com som, curtindo como eu bem queria, né? E aí, ouvindo música e tudo. E aí esse rapaz passou, numa moto, e eu olhei para ele e achei muito estranho. Não sei por que eu senti algo diferente. Acredito que no mundo espiritual tinha algo se manifestando naquele momento. E eu nem servia a Deus, meus irmãos, não servia a Deus não. Não queria saber de Jesus, não queria saber de Cristo, não queria saber não. Queria viver minha vida, sem compromisso com Deus. E ele passou e eu senti algo muito estranho. E eu entrei no meu WhatsApp e olhei uma foto dele que estava no WhatsApp. E olhei naquela foto e vi que era aquele rapaz que tinha passado. Meus irmãos, eu senti uma angústia tão grande naquele momento. Perdão. Que no mesmo momento acabou minha graça de tudo. Acabou minha graça. Não teve mais graça pra nada. Não teve mais graça pra nada. Então, eu peguei meu carrinho velho, fui pra casa. Entrei no meu quarto e me entristeci e fiquei ali isolado. Fiquei muitos momentos ali, fiquei. E fiquei triste, abatido, né? Triste, muito triste. Sentindo a angústia da morte. E não sabia o que fazer mais. Porque eu sabia, eu sentia que estava tudo preparado. Porque antes disso tudo acontecer, eu tive um sonho. Nesse sonho eu levava vários tiros. E eu caía no chão, morria de olho aberto. Até como eu ia morrer, no sonho tinha sido revelado. Minha morte já tinha sido decretada. E eu sonhei com isso e acordei de madrugada muito aterrorizado. E falei que ia aceitar Cristo no outro dia, mas não queria. Queria continuar vivendo a mesma vida. E até que chegou esse momento que eu não sabia o que ia acontecer, isso tudo. E eu senti que estava tudo preparado, porque depois eu comecei a conhecer quem era esse homem. Ele era um assassino, foragido da polícia, trabalhava em fazenda, andava sempre armado. Meu irmão, foi um laço bem preparado. Bem preparado. Isso era para ceifar minha vida sem ter volta. E aí, continuei a viver a vida.
E fui passando os tempos, fiquei muito triste. Esse homem, ele começou, eu conheci quem era ele, eu observei quem era ele, comecei a descobrir. Um colega meu falou assim, vamos matar ele primeiro. Eu sei onde é a casa dele, nós vai lá e mata ele primeiro. E eu, não, meu Deus do céu, jamais. Tirar a vida de ninguém, não tenho esse direito. Ele dizia que era amigo, meu irmão, amigo. Hoje ele já não tá nem mais no nosso meio, esse colega meu. Ele foi assassinado. Mas eu levei, antes dele ser morto, eu levei a palavra para ele, levei meu testemunho para ele. E aí, esse amigo meu falou isso na época. Falou, vamos matar ele primeiro. Esse colega meu tinha arma, né? Eu falei, não, jamais vou tirar a vida de ninguém. E então, eu fiquei pensando em ir embora, em sumir. Pensei várias coisas malignas na mente. E nem meu pai nem minha mãe sabia disso, né? A gente não conta, né? A gente guarda pra gente. E aí, passou-se o tempo. Comecei a ficar ali isolado todos os dias. Às vezes quando eu saía na rua, eu saía sempre com medo, você não tinha mais liberdade. Você não tinha mais liberdade nenhuma. Sempre saía olhando porque esse rapaz começou a andar também na minha rua, me procurando onde era a minha casa. Procurou onde eu morava, né? Mas só que ele não achou. Graças a Deus. Ele disfarçava, batendo nos portões, né? Disfarçava que estava batendo nos portão, mas estava só procurando onde eu morava. Andava com a moto dele ali no meu setor, né, onde eu morava, caçando a minha casa, só que graças a Deus nunca ele encontrou. E, meus irmãos, eu angustiado, né, vi que não tinha outra saída. Eu fiz um voto com Deus. Entrei no meu quarto, chorando, em pranto, e falei, se Deus me livrasse daquele laço, eu ia servir a Ele pro resto da minha vida. Se Deus me livrasse daquele mal, eu ia entregar a minha vida para Ele até os últimos dias da minha vida. Eu ia servir a Ele até o fim da minha vida. E fiz esse voto no meu quarto, só eu e Deus, uma tarde. E foi passando o seu tempo. Falei também para ele me provar do que ele estava me livrando, do que ia acontecer comigo. E passou-se o tempo, passou mais ou menos 4 meses. Eu já comecei, irmão, a andar mais tranquilo, né? A ter mais liberdade na rua. Porque passa-se o tempo, o mal vai te confortando, vai te dando liberdade. Vai falando pra você, vai passear, vai curtir, vai ver tua vida. E passou-se o tempo, eu comecei a ter mais liberdade na rua, andar mais à vontade, né? Mas assim, de vez em quando tinha o receio ainda da morte. Tinha um cheiro da morte ainda. Um dia um colega meu falou assim, chegou na frente à minha casa, um certo dia, e ele falou assim, olha, vamos ali na escola, vamos lá na frente lá, vamos dar uma passeada lá. Eu falei, vambora. Ele pegou a moto dele, e eu subi na garupa e fui com ele. E chegamos em frente à escola, ficamos lá conversando, tinham outros rapazes lá, que não eram assim, chegados a mim.
não eram meus colegas, né? Mas ele estava ali, ele era colega desse amigo meu. E aí, um certo rapaz chegou em mim e olhou pra mim e falou assim: Ei, tu ia morrer. Desse jeito falou pra mim. E eu lembrei na hora, né, do que eu tinha feito, praticado. Porque a gente sabe, meus irmãos, na hora a gente sabe o erro que a gente cometeu, né? E sabe o, é, como eu posso dizer, o que vai ser retribuído para você, o que você vai colher, né? Que é o mal, não é coisa boa. Você plantou o erro, plantou o mal, né? Então você vai colher o mal. E aí ele chegou pra mim e falou: tu ia morrer. Eu falei assim, só balancei a cabeça e né, balancei a cabeça como um positivo que eu sabia. Eu tinha né, entendimento. E aí ele me contou tudo. Ele falou: olha, tu ia morrer em frente à tua casa. E eu tava dirigindo o carro. Tu tava sentado na porta da tua casa, na parte da tarde, tal horário. E eu tava mais o outro cara dentro do carro. Meus irmãos, ele foi contando. Eu tava dentro do carro mais o cara, eu tava dirigindo e ele tava do meu lado com a pistola pra te matar. Ele tava com a pistola do meu lado pra te matar. Uma pistola cromada, né? De pente. Ele me contou detalhes. E tu tava sentado, tu nem viu o carro parando. Tu nem viu o carro parando. E o cara tinha bebido, fumado droga. O cara tinha né? Tinha usado de tudo pra poder o diabo entrar. E quando o diabo entra, né? O diabo faz o que tem que fazer, que é matar, roubar e destruir. Então, quando a gente entra em droga, você está abrindo portas para o mal entrar. Então é isso que ele queria. Ele queria abrir portas para o mal entrar porque ele queria executar aquele propósito que ele tinha de me matar, não me deixar vivo. Então ele tentou abrir a porta várias vezes, o rapaz me contando. Ele tentava abrir a porta, mas não conseguia, meu irmão. Porque os anjos do Senhor estavam lá. Os anjos do Deus vivo estavam lá naquele momento. Oh, glória. Eles estavam segurando aquela porta. Estavam segurando aquele demônio. Para não tirar minha vida da terra. Para não me executar. Deus me dando mais uma oportunidade na terra. Então, foi um momento muito terrível. E ele me contando tudo. E ele não conseguiu, meus irmãos, descer do carro. Não conseguiu. Não conseguiu descer do carro. E eles foram embora, né? E o rapaz me contou isso. Fui para casa. E só agradeci a Deus, mas continuei desobediente. Continuei desobediente, fui vivendo a vida desobediente ainda. E aí passou-se o tempo. Eu conheci a minha esposa, né? Conheci ela. Nós se conheceu no mundo. Eu bebia, ela bebia. Tem meu testemunho aí no canal, né? Quando eu tava, essa mulher que aparece aí era minha esposa, é minha esposa, né? E nós curtimos a vida, eu e ela curtimos a vida e tudo. E morávamos com meu pai, ajudava ele, né? Trabalhava com ele. E aí chegou um dia que fomos morar só, no Lava Jato aqui no centro. E aí fomos morar lá e eu fui administrar esse Lava Jato. E ele era de esquina ali com a feira, tem muita gente que conhece, sabe onde é. De esquina com a feira, onde tem um pé de manga. Uma casa antiga lá. Ele era ali. E aí nós moramos lá há muito tempo, né? Experiência nova, né?
E eu desobediente ainda com Deus, né? E, irmãos, eu sentia gosto de sangue na boca, sentia pontadas no peito, sentia dor de cabeça, meus tímpanos nos meus ouvidos, parece que eles entupiam assim, e meus ouvidos ficavam piando, parecia que tinha levado um tiro. E foi se passando o tempo, eu andava naquela casa que nós morava lá, eu sentia Satanás andando comigo. Ele me acordava 3 horas da manhã. Acordava 3 horas da manhã com um grito no meu ouvido. E eu via ele na porta. Eu via ele lá, meu Senhor. Satanás andava comigo. E ele anda com qualquer pessoa que não está na presença de Deus. Ele anda. Se você não estiver na presença de Deus, o inimigo ele está do seu lado, né? Te observando, te colocando aquilo na sua mente que ele quer que você faça. E aí você faz, né? Se você quiser também, né? Você tem escolha. Mas ele lança, se ele manda você beber, ele manda se você se prostituir, né? E aí você faz se você quiser, você comete o pecado se você quiser. E aí naquele momento comecei a sentir essas angústias, comecei a sentir o cheiro da morte novamente. Não conseguia ter mais paz novamente. E eu, junto com minha esposa, não tínhamos paz, né? A nossa casa não tinha paz. Era tormento, era briga, né? E aí, meus irmãos, passou esse tempo, eu falei, não tem mais jeito, vamos ter que servir a Deus. Conversei com ela, ela falou que queria também, né? E aí, nesse momento que eu estava entre essa decisão, chegou um rapaz com um som que eu queria. Há muito tempo eu queria um som daquele tipo. Para vocês verem como o diabo ele prepara tudo para ainda te segurar no mundo. Ele prepara tudo. Ele vai trazer aquilo que você mais sonhava em ter, né? Ele vai trazer para você não abandonar o mundo. Ele não quer que você abandone o mundo. É que você esteja preso no mundo fazendo a vontade dele. E aí ele trouxe esse som, o rapaz. Eu falei, o som do meu sonho é esse. E eu acabei comprando aquele som, né? E fiquei com aquele som lá, né? E queria montar no carro. E aí fui passando o tempo, comprei o som fiado, sabia nem se tinha dinheiro para pagar. E eu continuei vivendo a vida naquela opressão, naquela angústia, né? Naquela presença maligna. E aí fui oprimindo cada vez mais forte. E eu falei, não tem mais jeito. Agora domingo nós vamos servir a Deus. Falei com a minha esposa. E domingo nós fui servir a Deus. Para vocês verem, meus irmãos, como era algo muito forte o que Deus tinha preparado na minha vida. O inimigo tentou de tudo. No dia que nós foi aceitar Jesus, nós visitávamos uma igrejinha, né? No decorrer da nossa vida, nós sempre visitou igreja, né? E eu visitava sempre essa igrejinha, né? Simplesinha, né? Sempre visitei lá. E aí, no dia que nós foi lá, eu falei, não, vamos aceitar Jesus lá naquela igrejinha que nós sempre visitou. E fomos para lá. E quando nós chegou lá, nesse dia, para aceitar Jesus, a igreja fechada, meus irmãos. A igreja fechada. Estava tendo sempre culto normal, mas naquele dia a igreja estava fechada. E nós ligou para o pastor, para a missionária. O diabo colocou uma enfermidade no pastor para não ter culto naquele dia. Para vocês verem, tanto que é algo forte. O diabo colocou algo no pastor, uma enfermidade. O pastor estava passando mal. Para mim não
a aceitar Jesus aquele dia. E tinha que ser naquele dia, meus irmãos. Porque senão você vai empurrando com a barriga. Você vai empurrando. Tinha que ser naquele dia. E aí... Aí ligou pra eles, falei, onde eles estiveram, vai lá e vamos aceitar Jesus com eles. E aí... Nós ligou e atenderam. Aí a missionária falou, a esposa do pastor, que o pastor estava mal. Estava ruim, muito ruim. O diabo tinha colocado, meus irmãos, para mim não aceitar Jesus naquele dia. Nem eu, nem minha esposa. E aí, graças a Deus, abriram a porta e nós aceitamos Jesus. Aceitamos e entregamos a nossa vida para Jesus naquele dia. Graças a Deus, e até hoje estamos aqui. Tem pouco tempo, nós temos 4 anos só. 4 anos e uns meses que nós aceitamos Jesus. E graças a Deus, Deus está conosco. Né? Graças a Deus. Porque Deus, Ele é maravilhoso, Deus é misericordioso com cada um de nós. Todos têm oportunidade, todos. Né? Agarra essa oportunidade quem quer. E daí Deus só vem nos lapidando, nos transformando, nos dando sabedoria. Graças a Deus estamos aqui até hoje. Para a glória de Deus. Eu, minha esposa, minha filha e tá vindo mais outro pequenino. Graças a Deus. Pela misericórdia deles estamos aqui. Tá lá minha esposa lá, ó. Trabalhando. Estendendo as roupinhas. Dá um tchau aí, meu bem, pros irmãos. Dá um tchau aí pros irmãos. Tá lavando as roupinhas. Ela nem almoçou ainda, vamos almoçar agora. E graças a Deus estamos aqui. Pela misericórdia de Deus. Mas hoje não era para estarmos aqui. Minha esposa também veio de um lugar muito sofrido. Minha esposa já viu o anjo do Senhor. Viu o Senhor montado no cavalo branco. Quando era jovem, na fazenda, o Senhor apareceu para ela, né? E ela contou para as pessoas que estavam lá, as pessoas não acreditavam. Uma mulher teve temor na hora, né? E o diabo falando que era mentira, usando a boca das pessoas. Minha esposa também já teve várias vezes, já sofreu acidente de moto, de ônibus. Era para estar morta hoje também, né? Mas graças a Deus, Deus resgatou ela, junto comigo. Deus nos salvou. Hoje nós temos uma nova história, uma nova vida. Sendo cada vez mais transformados para chegarmos à perfeição de Cristo. Para chegarmos ao estatuto de varão perfeito na terra. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Depois estarei detalhando mais, né, da nossa história com Cristo, nossa experiência. Essa experiência, ela foi antes de Cristo. Eu testemunhei para os irmãos. Depois eu estarei fazendo outro testemunho, contando outro testemunho do que nós passou com Cristo, que estamos passando ainda. Amém? Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção por cada um que assistiu esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Olha, meus irmãos, que tempo lindo. Ó. Graças a Deus. Deus deu esse lugar para nós morar aqui, né? Tá ali nosso carrinho velho. Mas breve eu estarei comprando outro. Né? Esse aí tá muito velhinho, já tá bem debilitado, já não tá nem andando. Eu vou vender ele e comprar um mais novo, né? Para nós viajar, levar a palavra de Deus mais longe. Amém? Que Deus abençoe cada um. Fique todos com Deus. E não olhe para trás, meus irmãos. Nunca desista da sua salvação, que é o mais importante nessa terra. O resto Deus acrescentará. Buscai primeiro o reino dos céus
e todas as coisas Ele acrescentará. Amém? Fique todos com Deus. Em nome de Jesus. Amém.